pessoal, estudantes do estado de Pernambuco. Eu sou o professor Rafael Oliveira e vamos trabalhar hoje conteúdos de arte. Já nos vimos outras vezes e vamos dar prosseguimento a esses nossos encontros, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar body art, tá? Que é uma arte mais mística, uma arte que é trazida pelo corpo, tá? São formas de arte representadas através de pinturas ou esculturas e representações simbólicas no nosso corpo, tá? Então, com certeza você já deve ter visto alguém de piercing, tá? Alguém com uma tatuagem. E essas formas como piercings, tatuagens ou qualquer outra forma que você faz no seu corpo, a gente vai trazer isso como uma ornamentação. E isso é muito comum nos dias atuais, né? E essas formas artísticas que a gente representa no nosso corpo, tanto quanto piercings, tanto quanto tatuagens ou outras ornamentações ou até desenhos que nós fazemos, são tratadas como body art, tá? Mas por que isso é tratado como body art? Porque o nome já diz. Body significa corpo e arte é arte mesmo. Então, body art é como se fosse a arte do corpo. São as manifestações e as pinturas que o nosso corpo traz e representa, beleza? Então, ó, prestando atenção aqui na tela, eu quero falar para vocês que apesar do piercing e da tatuagem já estar dentro da nossa realidade, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, ele tem origem lá atrás na história. E como a gente trabalha essa questão de história da arte, a gente vai ter que ver qual é essa origem, tá certo? Então, nossos ancestrais, nossos antepassados, toda aquela miscelânea do povo africano e do povo indígena que nos formou, eles já traziam consigo isso, mas não nas formas de tatuagem, como a gente vê hoje, gente que desenha o rosto dos filhos, algum parente, o nome do namorado, da namorada. Então, eles trazem com eles e passam para nós toda a questão cultural. Cada símbolo que tem naquele corpo, ele representa uma mitologia. Ele tem algum significado religioso e de importância para um determinado grupo ou para um determinado povo. Beleza? Então, os nossos ancestrais, eles já usavam o corpo para expressar aspectos culturais e aspectos estéticos, tá? Então, as escarificações, que na verdade são cicatrizes, são cortes feitos na pele, né? Que cicatrizam e quando cicatrizam, que curam aquela ferida que foi feita, apresentam alguns desenhos de vários formatos e significados, como a gente vê na tela aqui agora, que é o corpo de um homem preto com cicatrizes no corpo em formas de bolinhas, tá? Então essa foi uma perfuração chamada de escarificação, que após a cicatrização ela dá esse formato. Esse símbolo, ele não é por diversão, ele tem algum significado dentro daquela religião, dentro daquela etnia e dentro daquele povo, tá? Aqui eu trouxe outra marca para vocês. Em muitos povos, essas marcas são feitas para mostrar fases da vida, principalmente da mulher, quando ela vai sair da idade infantil para a idade juvenil, que já marca por mudanças e transformações no seu corpo, principalmente quando ocorre o primeiro ciclo da menstruação. Então, tudo isso é feito para demonstrar aquela cultura e a ancestralidade que esse povo carrega. Você vai ver que não é os mesmos símbolos, são diferentes entre homens e mulheres. Então as escarificações, elas são utilizadas basicamente para poder fazer essa mudança cultural, quer dizer, demonstrar essa mudança cultural e mostrar a fase de vida de homens e mulheres que faziam parte daqueles grupos, daquelas famílias. É como se fosse uma marca. Nós utilizamos o nosso sobrenome. É como se esses povos africanos ou indígenas, eles utilizassem para demarcar a origem da onde eles vêm e por que eles vêm. É como se fosse uma separação de grupos sociais e de família, tá? A gente tem aqui no Brasil também uma tribo indígena que é a tribo dos Yanomamis, que são localizadas lá no Amazonas, que costumam pintar o corpo. Então a gente também diz que é uma forma de representatividade de arte, né? Que é a body art. Então os Yanomamis, eles pintam o corpo e perfuram os seus lábios
o lóbulo dos lábios e do ouvido e do nariz, para fazerem modificações estéticas. Né? Então isso é uma marca dos índios yanomâmicos, como vocês estão vendo, uma tribo inteira na primeira imagem, já com os rostos perfurados, e um índio Yanomami também com o seu rosto perfurado. Então a gente chama isso de técnicas artísticas, ao nosso ver. Então quando a gente vai ver, no aspecto geral, como nós não participamos daquela cultura, nós vemos como de um parâmetro artístico. Mas para quem vivencia aquela cultura ali, isso aí é praxe, tá? Isso já é normal, é da rotina deles. Então, como é que nós, enquanto artistas e enquanto seres pensantes que fazemos parte de uma sociedade intelectual e crítica, começamos a perceber que a arte costuma mudar a forma de ver o corpo das pessoas, né? De acordo com Marcel Duchamp, que é pintor, escultor e poeta, e percussor, que é o que deu início à arte conceitual, ele experimentava novos suportes de arte. Então, como é que a gente começa a modificar essa arte? A gente tem que prestar atenção em dois parâmetros. O parâmetro da cultura e da ancestralidade, que mostrava aquele povo com tudo que eles faziam e traziam consigo mesmo, dentro da sua ancestralidade e da sua cultura, para ver o que a gente vai fazer eles perpassarem hoje, né? Que é de acordo com o que eles já veem nessa sociedade nova, o que eles modificam. Isso é um corte de cabelo que a gente pode chamar de body art. São formas que a gente faz. É engraçado como a gente vê a cultura de massa hoje, as pessoas de determinadas comunidades e determinados grupos sociais, eles têm o costume de fazer o mesmo corte de cabelo, aquelas listrinhas na sobrancelha, algumas imagens que eles fazem no cabelo também. Isso a gente pode chamar de body art, né? Porque é uma modificação corporal. Então, esses detalhes que a gente vê nos cabelos das pessoas, esses adornos que se usam na cabeça. Então, tudo isso é uma prática de movimentação e de modificação corporal. Como eu trouxe para vocês também aqui nessa imagem, a foto de um homem com estrela na cabeça. Para ele, isso tem algum significado. É uma forma de movimentação artística, tá? Então, ó, a body art é uma tendência artística contemporânea que surge lá na década de 60, que eu costumo dizer, eu e outros historiadores também, costumamos dizer que a década de 60 foi uma década revolucionária, onde se mudou a forma de pensar da sociedade humana, né? Dos seres humanos que eram vivos naquela época, principalmente o ano de 1968. Então, lá nos Estados Unidos e na Europa, surge a body art como sendo uma principal característica o uso do corpo como forma de arte, né? É um suporte, é uma intervenção para o trabalho artístico. Então, as pessoas começaram a dar mais força e enfoque na demonstração cultural do seu corpo, usar seu corpo como uma forma de arte, né? Então, aí na body art a gente pode usar o corpo tanto como uma ferramenta, que é quando ele é utilizado para fazer uma obra de arte. A gente vê nessa primeira imagem a antropometria, que é essa utilização do corpo. A gente vê mulheres pintadas, estão com tintas no seu corpo e encostam seu corpo sobre um determinado quadro, ou um papel, ou uma parede para deixar a sua marca. A pintura ali vai ser a forma do corpo dessa mulher. E, em outro lado, a gente vai utilizar o corpo como uma performance, né? Ou como um suporte. É quando a mulher, a gente vê no carnaval, as pessoas com aqueles cocares na cabeça, com qualquer adorno que você vai utilizar na sua cabeça, como um diadema florido ou qualquer outra coisa, isso você já vai ser uma performance sua. É um adereço a mais que você está utilizando para empregar no seu corpo. E por fim, a gente vai utilizar a subjetividade romântica. O que é uma coisa que está subjetiva? É aquele que nos deixa com alguma informação nas entrelinhas, né? É que a gente vai pensar, vai dar um gostinho de quero mais. É o que eu vou entender. Eu posso entender uma coisa, meu amigo pode entender outra, e por aí se vai, né? Então, principalmente o conceito da body art é aquilo que a gente vai utilizar como subentendido. É aquilo que eu vou olhar como
a mensagem que a pessoa quer passar para mim. É que nem uma obra de arte. Quando a gente olha uma obra de arte, o principal objetivo dela é estimular o sentido crítico do ser humano, tá? A body art é a mesma coisa, quer dizer, qualquer forma de arte é a mesma coisa. É observar o sentido crítico, é saber a mensagem que aquela arte vai deixar para mim. Beleza, pessoal? Por hoje é só, até o nosso próximo encontro, tá? Fique na paz, beleza?